Identificamos no bolsonarismo a expressão acabada da negação da política. Mas quando analisamos a história política brasileira recente, fica evidente que essa postura de colonização da política não começou com o bolsonarismo. O processo de antipolítica que fez emergir o bolsonarismo foi constituído ao longo dos últimos 15 anos, ao menos. Portanto, é anterior à ascensão de Bolsonaro ao poder em 2018 no Brasil. No caso do bolsonarismo, eu tenho defendido que a antipolítica nasce pela politização da justiça, a partir do julgamento do mensalão petista no STF em 2006, na verdade iniciado em 2006, e que consolida-se na Operação Lava Jato e sua associação com os grandes grupos midiáticos. De fato, o que entrou para a história como lavajatismo, a pretexto de combater a corrupção, combateu, na verdade, o próprio sistema político brasileiro, marginalizando a política e desacreditando suas instituições, os partidos políticos e o próprio Congresso Nacional. E efetiva-se a colonização da política pela extrema-direita, no âmbito de uma crise política ainda em curso, com desdobramentos imprevisíveis. Os anos de politização da justiça, mais especificamente o período de 2006, com o chamado mensalão petista, até 2018, o auge da Lava Jato, com a prisão de Lula, deterioraram a crença na política e fragilizou a ordem democrática, fazendo emergir no imaginário popular uma concepção de antipolítica que se difundiu no país, segundo a qual, quanto menos político o presidente fosse, melhor ele exercia o governo. A lógica da colonização da política pelo bolsonarismo expressa-se pelo que a imprensa denomina de ala ideológica do governo. O termo refere-se ao grupo de pessoas, em sua maioria ocupantes de cargo no governo federal, influenciados por Olavo de Carvalho e pela pastora evangélica neopentecostal Damares Alves. Essa ala do governo é responsável por formatar a guerra cultural ideológica, que vai da negação da ciência ou do racismo na sociedade brasileira à suposta ideologia de gêneros. Portanto, compreender o fenômeno do bolsonarismo exige um adentrar na história política brasileira, buscando estabelecer as origens da antipolítica que está vinculada à politização da justiça, marcadamente no período citado de 2006 a 2018, a partir do mensalão e da Operação Lava Jato. Lava Jato, que foi instrumento importante para o golpe de 2016 e que abriu caminho para a eleição de Bolsonaro com a prisão política do ex-presidente Lula em 2018. Se a politização da justiça, no caso da ação penal 470, o chamado mensalão, criou a imagem, a partir da manipulação da mídia comercial, de que havia um campo político corrupto, comandado pelo PT, e um campo político não corrupto, no qual estavam todos os partidos e políticos que faziam oposição ao PT, notadamente, nesse campo, o partido tido por puro e incorruptível, segundo tentativa ou como tentava fazer crer a grande mídia, era o PSDB. No entanto, em 2017, em uma ação da própria Operação Lava Jato, com a delação da empresa dos irmãos Batista, a JBS, através da chamada lista Janot, creio que vocês lembrem, Rodrigo Janot era o então Procurador-Geral da República, foi ele quem tornou pública a lista de políticos que supostamente estavam envolvidos em casos de corrupção envolvendo a JBS. E dentre os políticos envolvidos estavam figuras do PSDB, como Aécio Neves, o político mais influente do partido naqueles tempos. No entanto, na lista do Janot apareciam centenas de nomes de políticos e de partidos que estariam envolvidos em escândalo de corrupção. A mídia já não podia repetir a narrativa de que o PT era corrupto. Agora também os partidos e os políticos da direita figuravam no campo da corrupção. Esse fato abriu o vácuo para o surgimento da chamada nova política e fez surgir figuras como João Dória em São Paulo, Wilson Witzel no Rio de Janeiro, Romeu Zema em Minas Gerais. Figuras que não atuavam partidariamente e que agora surgiam como a representação de uma nova forma de fazer política. Ainda que estas pessoas estivessem ligadas ao campo político da direita e do conservadorismo moral e religioso, construíram uma imagem de não políticos como se fosse possível fazer política, concorrer ao cargo de governador de estado ou presidente da república sem ser um político. Contudo, a figura mais emblemática que se apresenta como não político naquele tempo é o então deputado federal Jair Bolsonaro, que em 30 anos como deputado federal de direita fez aprovar 2 projetos na Câmara Federal e aparecia ali para a disputa eleitoral de 2018 como o porta-voz da nova política. Seus projetos de campanha, o tema foi o combate à corrupção e a administração sem ideologia e o antipetismo. Os velhos elementos criados pelo judiciário e repercutidos a exaustão pela mídia desde 2006, com um único objetivo,
enfraquecer a política e os políticos da esquerda e construir as bases de retomada do neoliberalismo, agora sem as amarras que o neodesenvolvimentismo petista lhe impôs durante os seus governos. Para a compreensão do bolsonarismo, é necessário também uma análise mais detalhada sobre a crise da democracia liberal no Brasil e no mundo, tendo por ponto de partida o sistema capitalista e o Estado. Mas sobre a crise da democracia liberal na contemporaneidade, iniciaremos em breve uma série com 5 vídeos sobre o tema.